As of about 1990, we actually had real UFO research. Isso é interessante para mim porque até mais ou menos os anos 90 nós tínhamos uma pesquisa ufológica realmente interessante. But something changed in that decade. Mas algo mudou naquela década. And it all became about human conspiracy. E tudo meio que virou, se focou muito em teorias da conspiração. I've spoken at many different groups who were UFO study groups. Eu falei para muitos grupos que eram grupos de estudo ufológico. And all they talked about was the conspiracy of secret governments, secret leaders. E tudo que eles falavam era sobre conspirações de governos secretos. So what happened to the UFO research? Então o que aconteceu com a pesquisa ufológica? This can only serve the intervention, you know. Isso serve um propósito da intervenção. Turn the people against their leaders and their institutions. Virando as pessoas contra suas instituições e seus líderes. And they will seek guidance elsewhere. Se você fizer isso, as pessoas vão buscar conselhos em outros lugares. Now, leaders and institutions can be very corrupt. Não, nossas próprias instituições humanas podem ser muito corruptas. And is an easy target for this always. E é um alvo fácil para a intervenção. But it tells us nothing about who is here. Mas isso não nos revela nada sobre quem está aqui. Why they're here. Por que eles estão aqui? What this means. O que isso significa? And what we must do. E o que a gente tem que fazer? So it's almost like UFO research has disappeared. Então é como se a pesquisa ufológica tenha desaparecido. As if it's been redirected. E tenha sido redirecionada. The intervention does not want us looking at it. A intervenção não quer que a gente olhe para ela critically or objectively. De forma crítica ou objetiva. It promises all these fantastic things. A intervenção promete todas essas coisas fantásticas. But other than keeping some of its captured individuals alive, mas mantendo alguns dos seus capturados vivos, it is not doing anything for us. It is not doing anything for us. Eles não estão fazendo nada por nós. We see it, we feel it, we know we are not alone. Nós vemos, nós sentimos, mas sabemos que não estamos sós. And for those who are taken repeatedly, their will, e para aqueles que foram tomados repetidamente contra a sua própria vontade, their native wisdom, a sua sabedoria nativa, their sense of self-determination, o seu senso de autodeterminação, is taken from them. Foi tirado deles. I have been with many abductees. Eu já estive com vários abduzidos. Então, people will ask, why is this happening now? As pessoas vão perguntar, por que isso está acontecendo agora? Why not 100 years ago or 30 years ago? Por que não 100 anos atrás ou mais do que isso? Why now? Por que agora? Well, there's two answers to this. Existem duas respostas para isso. This is given by the Allies' briefings in the New Message Revelation. Isso foi dado nos relatórios dos aliados e na revelação da nova mensagem. These are not my ideas. Essas não são minhas ideias. First, we are despoiling a world that is valued by others. A primeira razão é que nós estamos esgotando, destruindo um mundo que é valorizado por outros. That will make the natural value of this world decline. Nós estamos fazendo o valor natural desse mundo declinar. We all know this. Todos nós sabemos isso. We all see this. A gente vê isso. But the level of decline may be far greater or faster than you might realize. Mas o nível de declínio é muito maior do que a gente acha. And now we've changed the atmosphere of the planet. Agora nós mudamos a atmosfera do planeta. That will change everything. Isso vai mudar tudo. I'm not going to go into that realm tonight because it's a big realm. Não vou entrar nesse tópico nessa noite porque é um tópico muito grande. But it's the primary reason that we are being visited today. Mas é a razão principal pela qual estamos sendo visitados. But there is a second reason why today is the day. Mas existe uma segunda razão também por estarmos sendo visitados. And that is we have created Nós criamos an infrastructure
of communication and commerce uma infraestrutura de comunicação e comércio that they can use. que eles podem usar. This was not possible 40 years ago. Isso não foi possível 100 anos atrás. Now, of course, we give this much more enlightened meaning A gente pode atribuir isso um significado iluminado, because that's what we want this to be. porque é isso que a gente quer que seja. We want it to validate our spiritual ideas and Nós beliefs. queremos validar as nossas ideias espirituais. We want to feel good about Nós queremos this. nos sentir bem sobre isso. I don't want you to feel bad about this Eu não quero que você se sinta mal sobre isso, because this is not about love and fear. porque isso não é sobre amor e medo. This is about seeing clearly. Isso é sobre ver claramente What am I looking at? para o que estou olhando. What really matters? O que importa de fato? This is the biggest event in human history. Esse é o maior evento na história da raça humana. We should leave no stone unturned to understand it. Nós não devemos deixar nenhuma coisa sem a gente ter entendimento. The intervention is a small set of groups A intervenção é um pequeno grupo um pequeno número de grupos. They are not military. Eles não são uma força militar. They're searching for resources and opportunities Eles estão buscando por recursos e oportunidades for greater powers in the universe, para poderes maiores no universo, in our local universe. no nosso universo local. And they're very persuasive Eles são muito persuasivos. and they're very seductive. Eles têm um poder alto de sedução. And many people have been seduced. E muitas pessoas foram seduzidas. Everything we have, everything that's beneficial, Tudo que temos, tudo que tem sido benéfico para nós, everything that is good, tudo que é bom, all that we've created that is beneficial tudo que nós criamos que é and benéfico, worthy is now at risk. está agora sob risco de ser perdido. So what am I saying? O que eu estou dizendo então? According to the Allies' briefings, De acordo com os relatórios dos the aliados, message Revelation, we are facing a long-term colonization nós project. estamos enfrentando um projeto de colonização de longo And it período. is utilizing a divide and conquer strategy that we know all too well from our own experience in this world. Utilizando uma estratégia de dividir para conquistar, uma estratégia que a gente conhece muito bem na história do mundo. Humanity has the power to resist this. A humanidade tem o poder de resistir isso. 7.5 billion unruly humans cannot be managed by a handful of visitors. 7,5 bilhões de humanos desobedientes ou não obedientes, eles não necessariamente têm que ser governados por uma meia dúzia de seres de fora. And we are a spiritual people. Nós somos pessoas espirituais, Not necessarily religious, but spiritual. não necessariamente religiosos, mas espirituais. That means we have a deeper spiritual intelligence within us Isso significa que nós temos uma inteligência profunda dentro de nós, that can know the truth beyond appearances. que tem a capacidade de saber a verdade além das aparências. I will talk more about this shortly. E vou falar mais sobre isso daqui a pouco. I'm going to ask Levi to read some of the opening passages of the first set of briefings from the Allies of Humanity. Eu vou ler o começo do primeiro relatório do livro 1. A presença extraterrestre no mundo hoje. É para nós uma grande honra poder apresentar esta informação a todos vocês que são afortunados o bastante para ouvir esta mensagem. Nós somos os aliados da humanidade. Esta transmissão está sendo possível graças à presença dos que chamamos de não vistos, os conselheiros espirituais que supervisionam o desenvolvimento da vida inteligente, tanto no seu planeta como em todo lugar na comunidade maior de mundos. Não estamos nos comunicando por meio de nenhum aparelho mecânico, mas por intermédio de um canal espiritual que é livre de interferências. Embora vivamos no plano físico, como vocês, nós recebemos o privilégio de nos comunicar desta maneira, a fim de entregar as informações que devemos compartilhar com vocês. Apresentamos um pequeno grupo que está observando os acontecimentos em seu mundo. Nós viemos da comunidade maior. Nós não interferimos nos assuntos humanos. Não possuímos nenhum estabelecimento aqui. Nós fomos enviados com um objetivo bem específico.
testemunhar os eventos que estão acontecendo em seu mundo e, se a oportunidade se apresentar, comunicar a vocês o que vemos e o que sabemos, pois vocês vivem na superfície de seu planeta e não podem enxergar os acontecimentos que o cercam. Nem podem ver claramente a visitação que está ocorrendo em seu mundo nesse momento, ou o que ela indica para o seu futuro. Gostaríamos de dar testemunho disso. Estamos fazendo isto a pedido dos não vistos, pois fomos enviados com esse propósito. As informações que estamos prestes a transmitir a vocês podem parecer muito desafiadoras e muito surpreendentes. Talvez elas sejam inusitadas para muitos que ouvirão essa mensagem. Nós compreendemos essa dificuldade, pois tivemos que enfrentar isso dentro das nossas próprias culturas também. Conforme vocês ouvem essas informações, elas podem ser difíceis de aceitar no início, mas são vitais para todos que procuram contribuir no mundo. Temos observado os acontecimentos do seu mundo por muitos anos. Não buscamos relações com a humanidade. Não estamos aqui em uma missão diplomática. Nós fomos enviados pelos não vistos para viver nas proximidades do seu mundo, a fim de observar os eventos que estamos prestes a descrever. Thank you, Levi. Obrigado. I want you to know that the Allies are not visiting our world. Quero que vocês saibam que os aliados não estão visitando o nosso mundo. This was delivered by an off-planet source who has been witnessing the intervention for several years. Isso foi entregue por uma fonte fora do mundo que tem observado o nosso mundo por muitos anos. They have come because humanity is not responding to the challenge it is facing. Eles vieram porque a humanidade não está respondendo, reagindo aos desafios que estão acontecendo aqui. It emphasizes that we're not ready for contact Eles enfatizam que nós não estamos prontos para o contato, and that no foreign race should even be in our e world. que nenhuma raça estrangeira deveria estar aqui. We do not have the species maturity. Nós não temos a maturidade como espécie We do not humana, have the unity. nós temos a união ainda, We do not have the stability. não temos a estabilidade, We're still embroiled in religious and secular conflict ainda estamos enrolados em conflitos e guerras religiosas, and rampant competition with each other. em competição uns contra os outros. No one should be visiting our world. Ninguém deveria estar visitando o nosso mundo. Our allies abroad know this. Os nossos aliados fora do mundo sabem disso. But we do need wisdom about life beyond our borders Mas a gente precisa de sabedoria sobre a vida fora das nossas fronteiras. and why others would come here. E por que outros viriam aqui? We need their wisdom Nós and precisamos da experience. sabedoria deles, da experiência deles. All the members of the Allies group Todos os membros do grupo dos aliados came from worlds where the worlds were intervened with as we are being today. vieram de mundos que sofreram também intervenção do mesmo tipo que a gente está sofrendo hoje aqui. And they had to win back their freedom E eles at tiveram great que cost. conquistar de volta a sua liberdade com grande custo. At great cost, yes. Com grande custo. So they know well what we are facing. Então eles sabem muito bem do que a gente está enfrentando. They know how these influences are cast upon a young emerging race. Eles sabem como essas influências são lançadas sobre And how raças easy it is to jovens. succumb to these influences. How easy it is to succumb to these. Como fácil é para a gente sucumbir a essas influências. And when you read the briefings, they're so respectful of us, E quando você lê os relatórios, eles são muito respeitosos com a gente. as if they have more faith in us than we have in ourselves. Como se eles tivessem mais fé em nós do que nós mesmos. But there are things we need to know that we're not able to know living on the surface of our world. Mas tem coisas que a gente precisa saber que a gente não teria como saber só vivendo aqui na superfície do mundo. And we need our own history to teach us about the reality of E intervention. nós temos a nossa própria história do mundo para nos ensinar sobre o que acontece em intervenções. Because as above, so below. Porque assim como na terra, assim no céu. Ou assim no céu, acontece na terra. The universe we're entering is not some getaway from Earth. Estamos adentrando, não é uma fuga da terra. Everything that's happening here is happening there on a much larger Tudo que scale. está acontecendo aqui também está acontecendo lá, só que numa escala muito maior. With the exception of very advanced technology Tirando as tecnologias muito avançadas and the cessation of war. e a cessação das guerras. Are you all with me? Está todo mundo comigo? Okay.
You know, some people say, well, they're not attacking us, so they must be friends. Algumas pessoas falam, se eles não estão atacando a gente, quer dizer que eles devem ser nossos amigos. They don't realize that advanced nations don't use force the way we Eles não do. percebem que as nações avançadas não usam a força para conquistar outros mundos. If the world is more important than we are, they certainly don't want to despoil it by attacking it. Se o mundo é mais importante do que nós somos, eles com certeza não vão destruir os recursos do mundo numa possível guerra. And they certainly don't want to alienate us by attacking us. Eles não querem destruir nos atacando também. We have not outgrown these tendencies yet ourselves. Nós ainda temos essas tendências dentro de nós. I'd like to talk about power now in the universe. Gostaria de falar sobre o poder no universo. To us, power is still technology Para a gente, o poder ainda é muito só a tecnologia, and physical resources, recursos físicos, military might, poderio militar, gold mines, minas de ouro, the latest thing that will sell, as últimas coisas as coisas mais recentes, a tecnologia, dominance over nations and peoples and tribes. dominação sobre nações e povos. But in the universe around us, Mas o universo ao redor de nós, according to the Allies' briefings de and the new acordo message, de acordo com os Revelation, relatórios dos aliados e a nova mensagem, everyone has equivalent technology, todo mundo tem tecnologia equivalente, more or less. mais ou menos. Technology is easy to purchase, Tecnologia é fácil de se comprar, easy to copy, and easy to é steal. fácil de comprar, é fácil de roubar. The real power is power in the mental Mas environment, o poder verdadeiro é o poder no ambiente mental, the power of mental persuasion. poder de persuasão mental. And that's being exerted on the people of Earth at this moment. Isso está sendo aplicado sobre as pessoas nesse momento. When people are taken against their will, they can't even think their own thoughts. As pessoas estão sendo levadas contra a sua própria vontade e nem conseguem pensar com seus próprios pensamentos. They can only yield, Elas só conseguem, even though no physical force is being placed upon them. mesmo que sem força física esteja sendo aplicada sobre elas, But we know all about this. mas sabemos tudo sobre isso. How parents exert force on their children Os without physical harm. Como os pais exercem uma força física sobre os seus filhos sem causar dano físico. How to get your kids to do what you want them to do. Como você faz para conseguir que seu filho faça alguma coisa que você quer que ele faça? We offer them rewards. A gente dá para eles recompensas. We take things away from them. A gente tira coisa deles. We exert disapproval. Você dá desaprovação. This is the mental environment. Este é o ambiente mental. But in the universe, it's been developed to a much higher level. Mas no universo isso tem sido desenvolvido a um nível muito mais alto. You think about it, the ultimate weapon Pense que a maior das armas is to make your adversary not want to fight. é fazer o seu adversário não querer lutar. They're exerting an influence upon us so we will not fight. Existe uma influência sobre nós, ou a gente não vai resistir a essa influência. Now, these briefings reveal one other thing we would never know, Os relatórios também revelam mais uma coisa que a gente não teria como saber. that invasion is not allowed in our region of space. Que invasões não são permitidas na nossa região do espaço. If you want to influence another nation, Uma nação para influenciar outra nação, you have to gain contact with them and make você tem que fazer contato com eles it look like they want you to be e with fazer them. parecer que você é querido naquele lugar. That's a pathway to the same end, but a different kind of pathway. É um caminho que leva para o mesmo caminho, mas é um caminho que segue por um caminho diferente. Some native peoples have been won over in modern times. É assim que os povos nativos são conquistados nos tempos modernos. Reward their leaders and give their people something else to pursue in life. Quanto mais os seus líderes dão algo para essas pessoas perseguir na vida, Take them away from their culture, their religion, eles tiram da sua and their cultura, sense da sua of religião identity. And their sense of identity. e o seu senso de identidade. Okay, well, I've told you some of the bad news. I'm going to tell you now some good news. Contei algumas más notícias, agora eu vou contar algumas boas notícias. You see, the intervention comes at a great time for us. A intervenção vem num grande momento para nós.
Because it's the only thing that can unite a fractured and conflicted humanity. Porque é uma única coisa que pode unir. Eles vêm num momento que eles trazem com isso um grande momento para nós, porque é a única coisa que pode unir uma família humana fraturada e desunida. If everyone faces the same outcome. If everyone faces the same outcome. Se todo mundo enfrentar o mesmo resultado, Then we will unite in our own defense. então nós vamos nos unir na nossa própria defesa. There's nothing else I can think of that will push us that far. Não existe nada que eu consiga pensar que vai nos levar tão longe assim. We may fight each other over the declining resources of the world, Nós podemos nos guerrear um contra os outros sobre os recursos que estão em declínio no mundo. and that will be a very great threat in our future. Isso vai ser uma grande ameaça no nosso futuro. But to counter intervention in our world, Mas para neutralizar uma intervenção no nosso mundo, everyone has an interest in this. todo mundo está interessado nisso, tem um interesse nisso. This is an opportunity to become a free race. Essa é a oportunidade de a gente se tornar uma raça livre. And we'll have to begin with people like you who have a connection to life in the Tem que universe. começar com pessoas como você que têm uma conexão com a vida no universo. To not fall prey to the persuasions Para of não an cair sob a intervention, persuasão dessas raças. but to recognize you are the forerunners of something greater that has Mas to para happen. reconhecer que vocês são os pioneiros de algo de grande importância. This will require that we do all the things we know must be done in the world. Isso vai requerer, vai exigir que a gente faça todas as coisas que a gente sabe que precisa fazer no mundo. We'll have to take care of the health of this planet Temos que cuidar da saúde desse planeta, because it's the only planet we're going to have. porque é o único planeta que a gente vai ter. Our solar system is our region of influence. O nosso sistema solar é a nossa região de influência. Beyond that, all habitable planets are owned by others. Fora disso, esses outros planetas pertencem a outros Far more powerful than we are. muito mais capazes tecnologicamente do que nós. Resources will have to be shared Os and recursos managed. os recursos terão que ser compartilhados. All the peoples of the world will have to be provided for. Todos os povos do mundo vão ter que ser cuidados. This is unity and cooperation out of necessity. Então é uma cooperação resultado na necessidade. In a ship that's sinking, everyone gets a bucket and starts bailing. É um navio que está afundando, então todo mundo tem que pegar um balde e tirar a água desse navio, todos nós. War will end. A guerra vai terminar. Our problem now is with nature and with space. Nosso problema não, o nosso problema agora é com a natureza e o espaço. And it is a saving grace for us. Mas isso é a nossa graça salvadora. Where there's nothing else you can think of Que não existe nenhuma outra coisa that will achieve this goal. que você possa imaginar que pode atingir esse objetivo. You can think people should do this and should do that. Você pode pensar que as pessoas deveriam fazer isso ou aquilo, Nothing happens. mas from nada that. acontece. There's no emergency. Não existe emergência. Our planet's in a state of emergency right now. Nosso planeta já está no estado de emergência agora. Seas will rise. Os oceanos vão, The planet o will nível dos dry oceanos out. vai levantar, o planeta vai secar, Far beyond what's being predicted today. muito mais do que a gente está experimentando hoje. Damn. Droga. But this is why we're here, you see. E é por isso que a gente está aqui. If we want to talk about spirituality, let's not talk about peace and ascension. Se você quer falar sobre paz, não vamos falar sobre paz e ascensão. Let's talk about service in the world. Vamos falar sobre serviço no mundo. We've all been sent into the world for these times Todos nós somos enviados para esse tempo na história, to face these para circumstances enfrentar estas circunstâncias. at a higher spiritual level. E num nível espiritual maior, That's why we're here. é por isso que a gente está aqui. And if we're not doing that, we're not at ease with ourselves. Então, se a gente não fizer isso, a gente não vai se sentir em paz conosco mesmo. We may have many comforts, but we're uncomfortable. Nós podemos ter talvez muitos confortos na vida, mas a gente vai se sentir desconfortável. We have many distractions, but Nós we're temos- frustrated. Nós temos muitas distrações, mas nós estamos frustrados. From my point of view, Do meu ponto de vista,
This is the right time to be here. Este é o momento certo para se estar aqui. And you are amongst the first to respond E vocês são os primeiros a responder, a reagir to the reality of contact in our world. com relação à realidade do contato no mundo. It isn't what we want. Não é o que a gente quer. It won't make you happy. Não vai lhe fazer feliz. But boy, will it call from you a power and strength you didn't know you had. Mas, cara, vai te exigir uma força, um poder que você nunca sabia que tinha dentro de você. It is a warning, Isso é um aviso, um alerta, it is a blessing, é uma bênção and it requires a preparation. e isso exige uma preparação. So I tell you the good news. I'm going to tell you more good news. Eu já contei algumas boas notícias e vou contar mais algumas boas notícias. We do not know how to prepare for life in the universe. A gente não sabe como se preparar para a vida no universo. I don't care what you think or believe. Não importa o que você acredita ou pensa, No one on earth knows how to do this. ninguém na Terra sabe como fazer isso. And the allies can only give us their wisdom. Os aliados só podem dar a sua sabedoria para nós. So a new message has been sent into the world Então uma nova mensagem foi enviada ao mundo that will reveal the life in the que universe revela como é a vida no and universo how we must prepare. e como a gente tem que se preparar, And I'm attempting to make it free around the world que está sendo disponibilizada gratuitamente ao redor do mundo, because that's how important it really porque is. isso é tão importante assim. If we don't do this, Se a gente não fizer isso, we will lose control of our world. a gente vai perder o controle do mundo. The world could be taken without firing a shot. O mundo pode ser tomado sem o disparo de um tiro sequer. Though we feel weak, we actually have the power. Quando a gente se sente fraco, mas na verdade a gente tem uma força. I want to talk about that now. Quero falar sobre isso agora. I said earlier that persuasion in the mental environment is the greater power out in the universe, Eu falei previamente que a persuasão no ambiente mental é o maior poder do universo, greater than technology. maior do que a tecnologia. But there's a power greater than this. Existe um poder ainda maior do que o do ambiente mental And it lives within you right now. e vive dentro de você agora. It's not what you believe, it's not what you think. Não é o que você acredita ou o que você pensa. It's the greater strength that the Creator has put in you, A maior das forças que o Criador colocou dentro de você. no matter what your religion, Não importa qual a sua religião or if you have no religion. ou se você tem alguma religião. God doesn't care what religion you belong to, Deus não se preocupa com qual religião você segue, as long as you can find this deeper knowledge within yourself. contanto que você consiga achar essa inteligência maior dentro de você. And I call this knowledge because it has to do with our ability to know the truth. E a gente chama isso de conhecimento porque ela tem a ver com a sua habilidade, sua capacidade de saber a verdade. To step aside from what you want or what you fear, É diferente do que você sabe ou que você quer. to see something clearly. Ela vê as coisas claramente. Oh, that's what it means to have the eyes to see and the ears to hear. É isso que significa você ter os olhos, você enxergar com olhos claros e conseguir ouvir com clareza. Knowledge is the greatest power in the universe. O conhecimento é o maior poder no universo. Why? Por quê? Because it's the only part of us that cannot be influenced. Porque é a única parte de você que não pode ser influenciada. It's the only part of us that cannot be influenced by any worldly or otherworldly power. A única parte de você que não tem como ser influenciada por nenhum poder do mundo ou de fora do mundo. You cannot be overtaken at this level as a person. Você não consegue ser dominado nesse nível de você. The intervention does not use this knowledge or they would not be here. A intervenção não usa esse conhecimento, senão eles não estariam aqui. It is practiced throughout the universe by individuals and small groups. Esse conhecimento é praticado pelo universo por pequenos grupos, But now it needs to be presented to a whole world. mas agora precisa ser apresentado para todo mundo. This is what spirituality means in the universe, É isso que o que significa a espiritualidade no universo, where appearances and customs and intelligence are different. onde as aparências e as inteligências são diferentes, What holds the universe together is the power of this knowledge. mas que junta o universo junto. O que mantém o universo coeso é o conhecimento.
Because Porque it is the part of you that is eternal. é a parte sua que é eterna. It's who you were before you came into the É world. quem você era antes de você vir ao mundo. It will be who you are after you leave this world. E é quem você é depois de você deixar o mundo. It is a part of you that is still connected to your source, É a parte de você que ainda está conectada à sua fonte. no matter what your religious beliefs are. Não importa as suas crenças religiosas. There are many things we have to do to prepare for the greater community. Existem muitas coisas que nós temos que fazer para nos preparar para a comunidade maior. But taking the steps to knowledge will probably be the most important. Mas tomar os passos para o conhecimento é a coisa mais importante. Without this, we cannot overcome the persuasions that will be cast upon us over time. Sem isso, a gente não vai conseguir superar as influências que vão ser lançadas sobre nós. Our current intervention can be overcome if we show disfavor with it. A intervenção atual ela pode ser terminada se a gente mostrar que a gente não está de acordo com ela. If we reject it. E se a gente rejeitá-la. But there'll be other attempts at persuasion. Mas existirão outras tentativas de persuasão. Because this is a beautiful and rare world valued by others. Porque esse é um mundo belo e muito valioso para outros. They cannot take it by conquest. Esse mundo não pode ser tomado por uma They must take conquista, it through persuasion. somente por persuasão. Just think if the leader of this country or my country wouldn't be tempted by that persuasion. Pense por um momento se o líder do nosso país ou dos Estados Unidos fosse tentado pela intervenção. This is the only part of us that cannot be seduced. Essa única parte de nós que não pode ser seduzida. The stronger we become with knowledge, Quanto mais forte você se torna com o conhecimento, the more we know what to do, você mais vai saber o que fazer, who to be with, com quem estar and where to go in life. e onde ir na vida. It doesn't happen all at once. It's Não step by acontece, step. não acontece tudo de uma vez, é passo a passo. That's why it took me 35 years to receive this revelation. E é por isso que eu demorei 35 anos para receber essa revelação. Great truths do not happen all at once. Grandes verdades não acontecem todas de uma vez. They're not answers, they're a journey to take. They're not answers, they're a journey to take. Elas não são uma resposta, elas são uma jornada para você tomar na vida. I'm going to open it up to questions now. Vamos abrir para perguntas agora. If you have a question, please try to make it simple Se você tiver alguma pergunta, tenta fazer ela bem pequena, so bem other simples, people have a chance to ask as well. para que outras pessoas também tenham a chance de fazer outras perguntas. I will not be able to answer all questions, Não vou poder responder todas as perguntas, but I will do my best. mas vou fazer meu melhor. Boa noite. Hello. Good Eu night. gostaria de saber, I would like to know da onde vem essa comunidade do mundo maior. E where does the greater community comes from? And e quem são essas pessoas que estão querendo ajudar que nós nos libertemos realmente? Quem gostaria? who are the allies and why they want to help us? The allies want to help us because they want to see another free race in their vicinity of space. Os aliados eles querem nos ajudar porque eles querem ver outro mundo livre no universo. Quem são eles? Como você falou? Os aliados. Aliados. Yes. Eles não têm nome. They don't want to trade with us. They don't Eles- want to own us. Eles não querem fazer comércio com a gente. They say we are not ready for contact. Eles dizem que nós não estamos prontos para o contato. She asked if they have revealed their names. Have they revealed their names? They have not revealed their names because they must remain secret. Eles não revelaram os nomes deles porque eles têm que se manter em segredo. I'll tell you a little story. Vou te contar uma história. After the first set of the allies' briefings were published, Depois do primeiro conjunto de relatórios ter sido publicado, the intervention began to hunt down the allies of humanity, a intervenção caçou os aliados. and they had to flee our solar system. Eles tiveram que fugir do nosso sistema solar. The night before they left, or the time before they left, they brought forth the second set of the allies' briefings. À noite, antes deles fugirem, eles enviaram o segundo conjunto de relatórios. And the third set were given when they were far away and hiding. E o terceiro relatório que eles deram eles já estavam muito longe da Terra. Their attempt to assist us Eles querem nos ajudar, made them the enemies of the intervention.
O fato deles terem nos ajudado os tornou inimigos da intervenção. And what do they ask in return? E o que eles estão pedindo em troca? That we take responsibility for becoming a free race in the Que a universe. gente tome responsabilidade para nos tornarmos uma raça livre. No one is going to save us but ourselves. Ninguém vai salvar a gente senão a gente mesmo. Any race that says they're coming to save us is a deception. Qualquer raça que está vindo e dizendo que vai nos salvar é um engano. They would have to take over everyone and everything to do that. Para uma raça fazer isso, para nos salvar, eles teriam que dominar todo mundo para conseguir atingir isso. Okay. You have another question? Eu gostaria de perguntar mais uma coisinha. Então, essa intervenção, eles querem dominar a gente. Eles não são amigos. A intervenção, não, eles querem dominar. Eles não são amigos. A intervenção é um grupo de extraterrestres que são na Terra, são vários grupos coletivos de raças que estão buscando os recursos da Terra para si mesmos e querem usar a humanidade como recursos ou escravos nesse processo. Dominação. Isso. Boa noite. Good night. Good evening. Eu gostaria de saber, like to ele know. falou sobre o conhecimento é uma das armas que temos para que possamos lutar contra You spoke about knowledge as being the weapon for us to use against the intervention. essa intervenção, certo? E a união da humanidade, de todas as raças, What também about não the seria? unity of all human races? Não seria um apoio para os aliados da humanidade? Wouldn't that be another support for the allies? The allies want nothing from us but to share a gift that was given to them. For they were rescued from intervention themselves by a small force such as themselves. Os aliados eles não querem nada da gente, senão que a gente compartilhe essa mensagem, porque eles mesmos passaram também por intervenção. In the allies briefings, they talk about this. Os relatórios dos aliados falam sobre isso. She's asking about human unity, how important it is, in addition to knowledge itself. Well, human unity is what you need to become a free race. I mean, A união humana é o que functional você unity precisa para se tornar uma raça livre. doesn't mean we all agree on everything or think just exactly like. Não significa que a gente vai concordar sobre todas as coisas, todo mundo pensar exatamente igual. But we're all committed to preserving our world and keeping it free. Mas significa que todos nós estamos comprometidos em preservar o mundo. It's a very different position than where we stand today. É uma posição, um entendimento muito diferente do que nós temos hoje. And it might look hopeless. E pode parecer uma coisa impossível. It's so easy to be hopeless. É muito fácil se sentir desesperado. Just give up. Desista. If it was hopeless, the allies would not have come and there'd be no new message to the world and our fate would be sealed. Porque se não tivesse chance, eles não teriam vindo aqui e teriam dado essa mensagem para nós. Thank you so much. Eu gostaria de saber se o que os aliados dizem sobre essa atual forma, esse pensamento que se espalha nesse momento, não só no Brasil, mas em lugares do mundo, essa beligerância, uma certa violência no pensamento, nas redes sociais, uma nova forma de, tanto nas questões políticas, nas questões filosóficas, em tudo, se nota uma certa violência. Estaríamos sobre uma espécie de intervenção nesse sentido? Seria isso, esse pensamento? Violência nas comunicações das pessoas, nas mídias em geral, sociais. nas relações humanas. Poderia ser uma influência da intervenção? So there's a increase of violent communication between people in social media. Could this be an influence of the intervention? I think violent behavior is largely our own product, but it can be enhanced because the intervention wants us to oppose each other. Tem alguns comportamentos que nós temos que são nossos mesmos, mas a intervenção pode pegar isso e amplificar. If humanity becomes more united, the intervention is facing a much more difficult task. Se a gente se tornar mais unido, então vai ser uma tarefa muito mais difícil para eles. I'm not saying it's a perfect union. Não estou falando que é uma união perfeita. It has to be a functional union. Vai ter que ser uma união funcional. Ok, obrigado. It's a good question. Thank you.
Minha pergunta é, lá fora não existe alguma forma de poder que regula ou limita todas essas ações, ou dimensionalmente, ou uma federação, algo da espécie? Is there any power in the universe that can limit these events, the intervention, things like that? No, intervention is a part of life in the universe. A intervenção é uma parte da vida no universo. Just like intervention has been a part of our whole existence on Earth. Assim como a intervenção é uma parte da nossa própria história na Terra. It's part of life. É a parte da vida. If you don't protect your world, someone else will displace you. Se você não protege o seu mundo, outros vão te tirar de lá. Mas alguém controla eles, tipo alguma federação? Quem impõe os limites? Is there anyone controlling the intervention? Any federation? No. Não. Mas quem determina? No, it's serving higher. There's some larger nations that it's serving because it's looking for resources for them. Existem nações maiores que estão aqui usando a intervenção para obter recursos para eles. There's no one power controlling everything in the Mas não universe existe um poder único que está controlando tudo no universo. Não existe. except God. Então, com exceção de Deus. And God is letting it all happen. Deus deixa tudo acontecer. É porque pelo que eu entendi, entre eles há um consenso do que pode e o que não pode. Então parece que havia um poder em cima que regulasse tudo. Okay? Boa noite. Gostaria de saber como nós podemos impedir essa tentativa de colonização. How can we stop this attempt of colonization? Begins with education and awareness. Começa com educação e conscientização. You have to be able to see what is really happening. Você tem que ser capaz de ver o que está de It's fato not- acontecendo. It's not complex. Não é complexo. Anyone intervening in our world is here to take the world. Todo mundo que está aqui no nosso mundo está aqui para tirar o mundo da gente. Otherwise, they would not invest the time, the energy, Do contrário, eles não investiriam o seu tempo the e energia expense that is being invested here. para dominar a gente aqui. I mean, once you put this together, the picture becomes much clearer. Uma vez que você junte todas essas peças, a imagem se torna muito mais clara. Otherwise, it's endless human speculation about something Do that contrário, é people uma especulação interminável sobre o que isso Or você not. acha que isso pode ser. are not recognizing. Como podemos distinguir os tipos de manifestações desses seres? Se é física, se é através de tecnologia ou se é espiritual? How can we essa é a última, né? How can we distinguish manifestations if it's a physical manifestation, technological or spiritual manifestation? These are physical beings from other worlds interfering in our world. Esses são seres físicos que vieram de outros mundos para cá. They're not multidimensional, Eles não são multidimensionais, even though they might want you to think they're mesmo multidimensional. que eles possam se dizer que são. They have no greater secret power other than their technology Eles não têm nenhum poder secreto a não ser a sua própria tecnologia and their abilities at persuasion. e suas habilidades de persuasão. Do not give them too much power. Não vamos dar a eles mais poder do que eles têm. Boa noite. Eu queria saber sobre as informações cruzadas que existem do Cryon, do Cobra e de várias informações que estão dizendo o que vai acontecer com os aliados que vão intervir, que estão intervindo, que estão mudando a vibração da Terra. Essas informações, como eu posso confiar nelas? There are other messages, channelings, that are saying that there are other allies that are coming to save us. How can we know if this is reliable? Don't believe anyone that says they're going to come and save you. Não acredite em ninguém que vai te falar que veio aqui para te salvar. That's false. Isso é falso. Humanity will have to save itself if it's going to earn the right to be a free race in the universe. A humanidade terá que salvar a si mesma se ela fazer o que for necessário para se tornar uma raça livre do universo. Anyone who claims to come and save us will turn this into something else. Qualquer um que fale que veio para nos salvar, eles querem nos tornar em outra coisa. Every free race in the universe has had to win its own freedom. Toda raça livre no universo teve que ganhar a sua própria liberdade.
But we do need wisdom from beyond in the universe. Mas nós precisamos de sabedoria que vem de fora, que vem do universo. And for us right now, the Allies briefings and the new message revelation is very, very important. Então, para nós, o que a gente precisa são os relatórios da humanidade, dos aliados e a revelação da nova mensagem. Thank you. Take a few more, just who's in line here, and then I'll like to give a Só mais blessing. esses aqui a gente acaba. Everybody in line is fine. Okay. Professor, Professor. devido à nossa, pelo menos da maioria, o não desenvolvimento pleno da capacidade mental e intelectual, será que eles já não nos dominaram através do inconsciente coletivo? A pergunta é se, através da nossa capacidade que não é totalmente desenvolvida, se de repente a gente não percebe que já somos dominados por eles. Através do inconsciente coletivo determinado por Carl Jung. Pergunta, the question is, because we are less developed in them, in our intelligence, wouldn't be the case that we are perhaps already dominated by them and our collective unconscious, that is the domination? Okay. First of all, there's no evidence that they're superior to us in their intelligence. It's just that they use a lot of strength in the mental environment. Não existe uma evidência que eles são mais inteligentes do que nós, a não ser a habilidade deles no ambiente mental. It's really the only weapon they have. É realmente a única arma que eles têm. They're very persuasive. Eles são muito persuasivos. And they know our weaknesses. E eles sabem as nossas fraquezas. They know where we're vulnerable. Eles sabem onde nós somos vulneráveis. They know what we want to believe. Eles sabem o que a gente quer acreditar. So we're easy to persuade. Então nós somos fáceis de ser persuadidos. But don't think that they're more intelligent than we are. Mas não acho que eles são mais inteligentes do que nós. I would actually think the opposite. Eu acho que na verdade é o oposto. Because these beings are not spiritual Esses seres não são espirituais in their orientation. na orientação deles. They have no freedom and they're totally controlled. Eles não têm nenhuma liberdade nenhuma, eles são totalmente controlados. Individual freedom is unknown to them. Liberdade individual é desconhecida para eles. That's why they're not very creative. É por isso que eles não são muito criativos. Okay, next question, please. Yeah, good. Eu gostaria de saber, porque ele falou que eles não são tão inteligentes quanto nós, mas o que impede eles de roubar a nossa própria tecnologia e usarem nós, no caso deles perceberem que nós estamos vencendo essa guerra de persuasão? O que podemos fazer a respeito disso? Mas se a gente, você quer saber se eles roubaram a nossa tecnologia ou se... Não, eu estou dizendo que isso já é possível. Porque eles já têm acesso. É que você falou de dois assuntos, ambiente mental e tecnologia. Isso, eu quero saber o que a gente pode fazer a respeito. Se eles quiserem roubar a nossa tecnologia? Não. Ou não? Estou dizendo que ela já foi roubada. Tá. Então o que você quer Partindo saber? desse pressuposto. Eu não entendi a pergunta. O que nós podemos fazer a respeito, do ponto de vista dele? What can we do in respect if they already stole our technology? So they can use against us any moment. It's more than persuasion. I think things will get ugly. Okay, what is the question? If they can steal our technology and use it against us, how that is related to their powers of persuasion? They have their own technology. They just utilize ours for their benefit, but they're not really using it against us. Eles têm a sua própria tecnologia, eles não realmente precisam dela, só estão usando ela para o benefício deles. They're promoting human conflict Eles estão promovendo o conflito humano that already exists within us and between us. que já existe entre nós. They don't have to exert force, Eles não têm que aplicar uma força, except the force to persuade us. exceto as forças de persuasão. Upon the people they take, they exert a kind of force. Nas pessoas que eles levam, eles exercem essa influência. But the stronger you become with knowledge, the less you become a desirable subject. Mas quanto mais você se torna forte com conhecimento, mais você se torna um espécime indesejável para eles. Very good, thank you. Next question.
Entendendo que os governos hoje são uma peça importante também nesse jogo, queria perguntar, qual é a atuação hoje dos governos com relação a esse movimento? Se eles estão contribuindo, em tese, com essa intervenção ou se eles estão impedindo essa intervenção? E a segunda é para entender melhor qual é o... Pode ser? Hã? Pode ser uma de cada vez? Tá. First question. Governments are, because they are so important in this plane of domination, how are they reacting? Are they responding or are they against it? Are they in favor or against the intervention? Our government? Yeah, the government. Oh, that's a big question. Essa é uma grande pergunta. I don't know about your government, Eu não sei sobre o governo do Brasil, but the Allies briefings say that there are forces within our government that oppose intervention. mas os relatórios dos aliados falam que existem forças dentro do governo americano que estão se opondo à intervenção. And other forces that support it. E existem outras forças dentro do governo também americano que estão a favor da intervenção. I believe the intervention is more focused on commercial forces. Commercial forces. Eu acredito que a intervenção está mais focada nas forças comerciais, Certain commercial leaders, certos líderes comerciais, because they have no public face. que eles não têm uma face pública que as pessoas possam reconhecer. And they're not accountable to the public. Eles não respondem ao público, o público não cobra nada deles. For politicians, it's who advises them that's the problem. O problema com os políticos é quem são aqueles que estão aconselhando os políticos. That's another story. We have to go on to the next question. Essa é uma outra história. A última Próxima pergunta. A última pergunta. Então, dentro desse contexto, o movimento de conscientização, de conhecimento, de levar essa mensagem, etc., tem que ser mais levado por nós civis, entre aspas, né, pessoas comuns, ou isso tem que partir dos governos? So, taking this into consideration, does this awareness movement has to be initiated and maintained by individuals or civilians as us or the government? Oh, this has to be taken to the people. Tem que ser feito pelas pessoas. Indivíduos. Starts with individuals. Começa com indivíduos. And as you begin to gain a really clear understanding, E assim que, conforme você adquire um entendimento claro, you can share that with others. você pode compartilhar isso com outros. We've published the first set of briefings in Portuguese. Nós publicamos a primeira série de relatórios em português. This small book is filled with great wisdom. Esse livro pequeno é cheio de sabedoria. And it's given in such a way that it can be translated easily into other languages. E foi dado de certa forma que pode ser traduzido facilmente em outras línguas. Because the truth is simple. Porque na verdade é uma coisa simples. How to use it may be complicated. Talvez você faça isso ser complicado. But seeing, knowing and taking action is simple. Mas ver, saber e tomar uma atitude é uma coisa simples. Comes from deep within us. Comes from deep within us. Vem de dentro de nós. Há hibridizações que não são feitas com o objetivo de dominação? Como falar um pouco mais alto, por favor? Há hibridizações que não são feitas com o objetivo de dominação da nossa raça? Is there any hybrids that are being created without a domination purpose? That's a good question. Are there certain hybrids being created for domination purposes? There are certain hybrids that are being created to advise leaders of religion. Existem híbridos que estão sendo criados para liderar, para aconselhar líderes em religião, comércio e religiões e governos. Their numbers are not great, but they are very persuasive. O número deles não é muito grande, mas eles estão aumentando em número. Takes several generations to create a hybrid that can do that. Leva várias gerações para você criar um híbrido que consegue fazer isso. Ok, então não são todos os invasores que nos querem invadir, não são todos os extraterrestres que querem nos dominar. Alguns fazem a hibridização para evoluir a nossa raça.
asking if você quer saber então se alguns extraterrestres fazem a hibridização não para nos dominar, mas para evoluir a nossa raça. o que ele falou que os híbridos estão sendo criados para colocar em posições específicas para aconselhar governos, religiões e comércio para avançar a agenda da intervenção. Ou seja, não é para ajudar. Se eles têm uma tecnologia tão poderosa e avançada, não seria mais fácil, mais seguro e mais rápido eles simplesmente usarem força bruta ao invés de se infiltrarem? Ia ser muito... E se não tem ninguém para controlar isso, se não tem ninguém para proibir eles de fazerem, não ia ser muito mais inteligente eles só chegarem e matarem todo mundo? Então a pergunta é, se não seria já que eles têm a tecnologia tão alta, não seria muito mais fácil eles chegarem e fazer uma conquista militar e tomar esse mundo à força? The question is, if they have this so advanced technology, wouldn't it be easier to just come and take us by force? If they take us by force, they'll ruin the planet, and they will not have us as a workforce. Se eles nos tomarem com força, eles vão acabar com a gente, eles não vão ter uma força para trabalhar para eles. They're relying upon our acquiescence. Eles estão dependendo da nossa aceitação. You have to think differently in the greater community. Você tem que pensar diferente na comunidade maior. You don't take things by force. Você não tira as coisas pela força. You don't need to. Você não precisa. So I'd like to stop there. Thank you for your questions, and I thank Gostaria you de all agradecer a todo mundo. for being with me. This is not an easy thing to hear and to think about. Essa não é uma coisa fácil de escutar e pensar. And, Obrigado. I want you to think about it. I'm not asking you to believe this. I'm not asking you to accept Eu this. queria pedir para vocês pensarem sobre isso. Não estou pedindo para vocês acreditarem ou aceitarem isso. Think about this. Mas pense sobre isso. Read the Allies' briefings and consider it. Os relatórios dos aliados. Not just within your thoughts, but in your heart. Pense, gaste tempo nisso, não só com a sua mente, mas com o seu coração. The truth becomes evident to those who seek it beyond other things. A verdade se torna evidente para aqueles que a buscam mais do que outras coisas. So I'd like you to share with people what we have on our websites and everything. I'm going to ask Levi to share with you some of the things that we have coming up in our schedule, things available online, and materials we have at our table. And I'd like to thank you and bless you for hearing me tonight. This is not an easy thing to hear. Gostaria de pedir para o Levi continuar e falar sobre os nossos sites. It is both challenging and confirming at the same time. Esse é um assunto difícil de escutar, mas ao mesmo tempo também é uma confirmação. I give this to you in the spirit of love and respect. Eu dou isso para vocês com espírito de amor e de respeito. May the presence be with all of us. Que a presença esteja com todos nós. Thank you. E avisar que vocês vão participar agora. Last evening, I said that contact should not be happening. Ontem à noite eu falei que o contato não deveria estar acontecendo. For we're not ready for contact. Que nós não estamos prontos para o contato. The world is not united. O mundo não está unido. We're just not ready. Nós simplesmente não estamos prontos. But contact has begun. Mas o contato já começou. It is being forced upon us. Tem sido colocado e forçado sobre nós. So we must prepare. Então nós temos que nos preparar. Preparedness begins with awareness. Para se preparar é necessário começar com conscientização. When we think about visitation to the world, quando a gente pensa sobre visitação ao mundo, what are we really looking at? Para o que estamos realmente olhando? O que a gente está vendo? And what does our history have to teach us about something like this? E o que a história nossa no mundo tem a ensinar para a gente sobre isso? Those who are coming know our weaknesses
Aqueles que estão vindo, eles conhecem as nossas fraquezas. They know how to attract us. To attract us. Eles sabem como atrair a gente. They know what can persuade us. Eles sabem como nos persuadir. We've been broadcasting our reality out into space Nós temos transmitido a nossa realidade para o espaço for a very long time. por bastante tempo já. They know much about us, Eles sabem bastante sobre nós, but we know nothing about them. mas a gente não sabe nada sobre eles. This is not a fair engagement. Isso não é uma interação justa. Before I welcome someone into my house, Antes de eu receber alguém na minha casa, I want to know who they are eu quero saber quem que eles são and why they have come. e por que que eles estão aqui. And I want to feel like I have a decision about who comes into my house. Eu quero tomar a decisão sobre quem entra na minha casa. The world is our house. O mundo é a nossa casa. Let no foreign power tell you that it is not. E não deixe nenhum poder de fora do mundo dizer que essa casa não é nossa. No one else in the universe has a claim to this world. Ninguém no universo tem um direito de reivindicação sobre esse mundo. These are not our ancient ancestors who are coming. Esses não são ancestrais que estão retornando. We need to exercise this authority as individuals. Nós temos que exercitar nossa autoridade como indivíduos. We cannot look to our governments or our leaders to do this for us. Nós não podemos confiar esta decisão aos nossos líderes. So it begins with awareness. Então isso começa com conscientização, consciência. But we don't know what life is like beyond our world. Mas a gente não sabe como a vida é lá no universo. As a result, we don't really understand who is here and why they're here. E a gente precisa entender quem está aqui e por que eles estão aqui. We can only rely on what they tell us. A gente só depende daquilo que eles contam pra gente. That is not good enough. Isso não é bom bastante. So I have to speak to everyone as an individual. Então eu tenho que falar para cada pessoa como um indivíduo And encourage you to have the eyes to see and the ears to hear. e encorajar vocês a terem os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. Treat this as a very serious event Este é um evento muito sério, that will have great consequence for our world. que tem uma grande consequência para o nosso mundo. This is not entertainment. Isso não é entretenimento, This is not a spiritual journey. isso não é uma jornada espiritual, This is not something we should be fascinated with only. não é uma coisa que a gente só tem que ficar fascinado. History has taught us the meaning of intervention. A história nos ensinou qual é o significado das intervenções. We must not forget this, A gente não pode esquecer isso, for we are now the native peoples of our whole world, porque somos nós os povos nativos desse mundo inteiro, facing intervention from races that we know nothing about. enfrentando uma intervenção de raças das quais não sabemos nada. For this reason, the source of all life has sent the allies to us Por esse motivo, a fonte de toda a vida enviou os aliados para nos comunicar, to teach us about life in our local universe para nos ensinar sobre a vida no nosso universo local, and to warn us of what is occurring in the world today, para nos alertar sobre o que está acontecendo no mundo hoje. given those races are interfering in human affairs. Given those races are interfering in human affairs. Sobre aquelas raças que estão interferindo nos assuntos humanos. Here we need to become educated about life in the universe. Nisso a gente precisa se tornar educado, instruído sobre a vida no universo. But there's no university in the world that can do this. Mas não existe ninguém no mundo que pode fazer isso. There's no one in the world who can do this. Não existe ninguém no mundo que pode fazer isso. We need help from beyond. A gente precisa de ajuda de longe. The allies do not interfere in human affairs. Os aliados, eles não estão interferindo nos assuntos humanos. They do not influence our governments, Eles não estão influenciando os nossos governos, the leaders of our religions, nossos líderes de religiões, or various people in our commerce.
ou pessoas nas grandes indústrias. They bring their message directly to you Eles simplesmente trazem a mensagem para nós, para vocês. as a conscientious person. Vocês como as pessoas que têm consciência. They come only to inform, Eles só vieram para informar. but the decision is up to us As decisões cabem a nós as to how we're going to regard this sobre como a gente vai considerar isso and how we wish to respond. e como a gente deve responder a isso. They're telling us what life is like in our local universe. Eles estão dizendo para a gente como a vida é no universo local. We can understand this. A gente consegue entender isso. It is not a mystery. Não é um mistério. We just have never had the opportunity to live out there, A gente simplesmente não teve a oportunidade de viver lá fora to see enough, e ver o bastante to know enough. para saber o bastante. It will take us centuries to do that. Levaria séculos para a gente conseguir fazer isso. But intervention is now. Mas a intervenção já está acontecendo agora. This is what we are facing. É isso que a gente está enfrentando. So I come to speak at this conference, Então eu venho para falar nessa conferência, not to be negative. Not to be, não para ser negativo, but to ask people to be careful mas para pedir para as pessoas para serem cuidadosas, and to be responsible para serem responsáveis, and not merely be seduced para não serem seduzidas by offers of wealth, power, or com essas technology. ofertas de poder e tecnologia. Not everyone can hear this message, Para todos que ouvirem essa mensagem, but those people who already have a connection to life in the universe, essas pessoas que já têm uma conexão com a vida no universo, such as yourselves, tais como vocês, are the first who should hear this message. vocês são os primeiros a ouvir essa mensagem. This is a message of hope and promise for humanity, Essa é uma mensagem que contém uma promessa para a humanidade, because humanity has the power to stop intervention. porque a humanidade tem o poder de parar essa intervenção. The intervention is made up of small groups of resource explorers A intervenção é feita de pequenos grupos de exploradores de recursos, and economic collectives. coletivos econômicos. They are not great powers. Eles não são poderes grandes. Don't be fascinated by their technology. Não se deixe ficar fascinado pela tecnologia deles. And never think that higher technology Nunca ache que essa tecnologia maior deles represents higher consciousness. represente uma consciência, uma conscientização maior. The wisest people in the world As pessoas mais sábias no mundo are people of very low technology. são pessoas com muito pouca tecnologia. Your saints and your sages, Os santos na história, your real spiritual os teachers, seus verdadeiros professores espirituais, these people are not reliant on high technology. essas pessoas não estão confiando, dependendo de tecnologia. And do not take any technology from the visitors, E não aceite nenhuma tecnologia dos visitantes, for that is only to plant the seed of dependence. porque isso só está plantando sementes de dependência, So we will need what they have. para que a gente precise daquilo que eles estão oferecendo. This happened all over the world at the time of exploration. Isso aconteceu durante todo o mundo, na nossa história do mundo, durante o tempo das explorações. Where native peoples were offered little items of power. Quando os povos nativos foram oferecidos para eles pequenos presentes, Things they did not have coisas que eles não tinham and had never seen before. e que nunca viram antes. Let us learn from this. Vamos aprender com isso. I recommend that you do not make any conclusions Recomendo que você não faça nenhuma conclusão about those who are visiting our world sobre aqueles que estão visitando o nosso mundo, until you have read the Allies of Humanity até briefings. você ter lido os relatórios dos aliados da humanidade. Every one of you has to make your own decision. Cada um de vocês tem que fazer a sua própria decisão, But this is not an easy task. mas essa não é uma tarefa fácil. The answers are not simple. As respostas não são simples, But nothing that's important is simple. mas nada que é importante é simples. And it can make you uncomfortable. E é uma coisa que pode te deixar desconfortável.
But anything that's real and important can make you uncomfortable. Mas qualquer coisa que é real e importante pode te deixar desconfortável. We cannot merely be onlookers here. Onlookers? Onlookers. Somebody just watches this. A gente não pode ser simplesmente ficar somente assistindo a isso. We are participants. Nós somos participantes disso. We're the people most able to respond. Nós somos as pessoas com maior capacidade de responder a isso. People out in the world are not ready to respond. As pessoas lá fora no mundo não estão prontas para responder a isso. But those who have seen intervention, Mas aqueles que já viram a intervenção, those who have experienced this, aqueles que já tiveram alguma experiência com isso, those who feel a natural connection to life in the universe, aqueles que sentem uma conexão natural com a vida no universo, are the ones most able to respond. são aqueles com capacidade maior de responder. And that is why I've come to speak with you. E é por isso que eu vim falar com vocês. So I mentioned that the beginning is awareness. Eu falei que no começo tem a conscientização. We are not alone in our own world. Não estamos sozinhos no nosso mundo. Others here are operating in secrecy, Outros estão operando aqui em segredo. while they're trying to portray themselves as saviors of humanity. E ao mesmo tempo eles estão tentando se posicionar, se mostrar como se fossem salvadores da humanidade. They're taking people against their will Eles estão levando pessoas contra a vontade delas, for experimentation. ou fazendo experimentação. They're recruiting people to be their representatives, Estão recrutando pessoas para serem representantes deles. and many people are being seduced by this. Muitas pessoas foram seduzidas por isso. Let us be aware. Vamos ficar atentos. We now have a way to understand more about who is here and why they're here, Nós temos que entender mais sobre quem está aqui e por que estão aqui, which we did not have before. que é algo que a gente não tinha antes. We need to become educated about life in the universe, Nós temos que nos tornar educados e instruídos sobre a vida no universo, which I call the greater community. o que eu chamo de a comunidade maior. Our destiny is there. Nosso destino está ali. Our evolution is taking us there. A nossa evolução está nos levando lá. But if we're to be a free people in this universe, Mas se a gente for se tornar um povo livre nesse universo, if we're to be self-determined in this se a universe, gente for ter nossa própria autodeterminação nesse universo, we must become much more aware and united than we are today. nós precisamos nos tornar muito mais atentos e unidos. The other great important thing for preparation, Uma coisa que é muito importante para a preparação is the deeper intelligence that lives within each of us. é a inteligência mais profunda que vive dentro de nós. A part of us that cannot be seduced. A parte de nós que não pode ser seduzida. A part of us that cannot be manipulated. A parte da gente que não pode ser manipulada By any worldly power. Por nenhuma força no mundo. Or any force from beyond. Nem nenhuma força além do mundo. God has given us this strength. Deus nos deu essa força. To people of all religions. Pessoas de todas as religiões. To people who have no religion. Ou pessoas que não têm religião. Given us to guide us. Deu a nós isso para nos guiar. As we enter into a new world reality. Conforme nós entramos numa nova realidade de mundo. A world of changing climate. Um mundo de clima em mudança. A world facing visitation and intervention. Um mundo que está enfrentando uma visitação do universo. Knowledge within us is the source of our strength and courage. O conhecimento dentro de nós é a fonte da nossa Only knowledge within us força. can tell us what we must follow and what we must not follow. O conhecimento sabe nos dizer o que a gente tem que seguir e o que a gente não tem que seguir. The stronger you are with knowledge, quanto mais forte você é com o conhecimento, the more certain you will be in everything you do. Mais certeza você vai ter em tudo que você faz. Everyone has experienced knowledge. Todo mundo já teve uma experiência com o conhecimento. At times of intuition. Aqueles momentos de intuição. But knowledge is greater than intuition. Knowledge is greater than intuition. Mas o conhecimento é maior do que a intuição. It is who you really are. Mas isso é o que a gente realmente é. It is who you were before you came into this world. O conhecimento é o que você era antes de você vir ao mundo. It will be who you are after you leave. E quem você vai ser depois de você deixar o mundo. A part of you that is eternal. A parte de você que é eterna. And without conflict. E sem conflito. This is the most powerful force in the universe. Esta é a força mais poderosa no universo.
in any person or nation of people who can develop knowledge, em qualquer pessoa ou nação que tenha desenvolvido conhecimento, have the promise of being free in a universe tem a promessa, a chance de se tornar livre no universo, where freedom is rare. um universo onde a liberdade é rara. When I speak of knowledge, I'm speaking about your real spirituality, Quando eu falo de conhecimento, eu estou falando sobre a sua verdadeira espiritualidade. not religion, Não é religião, pure spirituality, espiritualidade pura, the part of you that is eternal. a parte de você que é eterna. In the universe, this is what spirituality really means. No universo, isso é o que significa a espiritualidade. In a galaxy of billions of races, Em uma galáxia de bilhões de raças, the one thing common to them all uma coisa que existe em comum entre todas elas is this knowledge. é o conhecimento. We do not have a technological answer for those who are here, A gente não tem uma resposta tecnológica para aqueles que estão aqui, but we can resist their persuasion mas a gente pode resistir à persuasão deles, and their influence às influências, to see and know what to do, e a gente pode ver e saber o que fazer. and to protect our minds and our lives E para proteger as nossas mentes e as nossas vidas from the influence they could cast upon us. contra essas influências que eles podem lançar sobre nós. Some of you will think this is not enough, Alguns de vocês vão pensar que isso não é o bastante, but our visitors represent very small groups mas os visitantes representam grupos muito pequenos, whose main power is the power of persuasion. cujo poder principal é o poder de persuasão mental. We are still in control of the world, A gente ainda tem um controle do mundo. and let no one tell you otherwise. Não deixe ninguém te dizer o contrário. So I'll stop here and invite your questions. Vou parar aqui um pouco e para a gente fazer algumas perguntas, vocês poderem fazer perguntas. If you have a question, please make it simple. Se você tiver uma pergunta, por favor, faça uma pergunta bem simples, Okay. curta. Sobre o que ele falou, espiritualidade, esses multiversais, que assim eu chamo, eles devem ter algum tipo de espiritualidade. A nossa, vamos dizer assim, como essência, a alma, ela tem algum valor no universo e ela pode ser manipulada por eles ou até roubada? Se a nossa alma tem algum valor para os extraterrestres? Alma, corpo sônico, isso. Our soul, the human soul, does it have any value to ETs? Can it be stolen, or does it have any value to them? No. They want to take us away from our soul. I have to use that. Eles querem nos colocar longe da nossa alma. They want to take us away from our native wisdom Eles querem nos colocar longe da nossa sabedoria nativa and to replace it with their agenda. e substituir isso com as ideias deles. Now promise us anything to do this. Eles vão prometer qualquer coisa possível para convencer a gente disso. Even though they cannot really deliver on that promise. Mesmo que, na verdade, eles não vão conseguir entregar o que eles estão prometendo. They know not of freedom. Eles não sabem o que é liberdade. They know not of wisdom. Eles não sabem sobre sabedoria. They are here for practical reasons. Eles estão aqui por razões práticas. Let us not think they are gods or angels. Não pensemos que eles são Deus ou anjos. If you knew what they were really doing in the world, Se você soubesse o que eles estão realmente fazendo no mundo, you would not make a romance with them. You would not make a romance with them. você não iria criar um romance com relação a eles. Uma visão romantizada. It is our soul that will save us, É a nossa alma que vai nos salvar. because our soul is knowledge. Por causa que a nossa alma é o conhecimento. God will save us because of who we are. Deus vai nos salvar por aquilo que a gente é. Thank you for staying. Obrigado por continuarem aqui. Just a few minutes more together with you. Só mais alguns minutinhos. The native peoples of the world did not understand who was coming to their shores. Os povos nativos do mundo, eles não entendiam o que estava chegando nas suas margens, nas suas praias.
and those who allowed that intervention to take place. E esses grupos nativos no mundo, na nossa história do mundo, que deixaram grupos de fora tomarem esses lugares, Lost everything. perderam tudo. We're entering a greater arena of intelligent life. A gente está entrando numa arena maior de vida inteligente. It's a bigger reality. É uma realidade maior. We can prepare for this. Temos que nos preparar para isso. A gift from heaven and from the Allies both have been given the preparation. O presente que foi dado pelos aliados e pelo céu é a preparação. Speaking to our ability to know the truth. Está falando, endereçando a nossa capacidade de saber o que é a verdade. Beyond our own fears and preferences. Além das nossas próprias preferências. This is our threshold. Este é o nosso limiar. Never underestimate what an individual can do in this world. Nunca subestime o que uma pessoa, um indivíduo pode fazer no mundo. Myself and those few people who are helping me Eu e aquelas poucas pessoas que estão me ajudando have already brought the Allies briefings to people in 92 countries. já trouxemos o relatório dos aliados da humanidade em 92 países. We have an open internet. Nós temos uma internet que está aberta. It won't always be open. Mas não vai estar aberta para sempre. While it is, we have an opportunity to speak. Enquanto a internet ainda é aberta, nós temos uma oportunidade de falar sobre os aliados para outras pessoas. Como distinguir a mensagem de um aliado da mensagem dos invasores, já que os invasores eles têm um papel de bonzinhos. How to distinguish the allies' message from the other messages that are being sent by other ETs? That's a very good question. How to distinguish the Allies' message from other messages? Pergunta muito boa. Because the Allies give us power and responsibility. Porque os aliados dão para a gente poder e responsabilidade. And tell us it is we, but not them, who will save this world. Eles falam que somos nós e não eles que vão nos salvar. And tell us no one should be trying to intervene in our world at Eles this falam time. que ninguém deveria estar tentando interferir no mundo. That is the difference. Essa é a diferença. Who gives you power? Quem te dá poder? Who takes power from you? E quem tira poder de você? Those people who have been taken against their will, aquelas pessoas que foram levadas contra a sua vontade, or have become the representatives of an intervention, ou que estão se tornando representantes da intervenção, do not have their own power. Eles não têm mais o seu poder. Their conscience has been replaced. A consciência deles foi substituída. Under a very powerful persuasion. Debaixo de uma persuasão muito forte. This is why I teach the way of knowledge. É por isso que eu ensino o caminho do conhecimento. So people will know how to resist temptation. Para que as pessoas possam saber como resistir às tentações. Not just temptation from beyond. Não simplesmente a tentação do além. But temptation from the world itself. Mas tentação do mundo em si também. This gives us great freedom and strength. What I'd like to ask you to do is to begin O que eu gostaria de pedir para vocês fazerem to study these briefings that have been given to the world. Para estudar os relatórios que foram dados pelos aliados. And to hold yourself back from coming to conclusions. E se conter, se restringir para não chegar a conclusões. About what this really means. Sobre o que isso realmente significa. Each one of us has to really think about this. Cada de nós tem que pensar muito bem sobre isso. I encourage each of you to begin the journey towards the deeper knowledge within you. Encorajo cada de vocês a começar essa jornada para a sua inteligência mais profunda dentro de si. A great preparation has been provided for us for this purpose. Essa grande preparação foi dada para nós com esse propósito. We're in the process of translating it into Portuguese. Com o processo de tradução para o português. I'm making it free to everyone in the world. Nós estamos disponibilizando essa mensagem gratuita para qualquer pessoa no mundo. I think the first part of the Steps to Knowledge program. A primeira parte do livro Passos para o Conhecimento has been translated already. Foi traduzida já. And it is a place to start. E é um lugar para você começar. And what this training does, e o que esse treinamento faz? It connects your worldly mind. Ele conecta a nossa mente mundana the deeper mind within you. Com a mente mais profunda dentro de você.
Our worldly mind is very easily influenced. A nossa mente mundana ela é muito facilmente persuadida. Our deeper mind cannot be influenced. A nossa mente mais profunda não tem como ser persuadida. Except by God and the greater spiritual powers in the universe. A não ser por Deus. Who are not aliens. Who are not aliens. Nós não somos alienígenas. God saves us from the inside out. Deus nos salva de dentro para fora. The people of the world will never share the same beliefs. As pessoas no mundo não vão ter todas as mesmas crenças. It has to be bigger than belief. Tem que ser alguma coisa maior do que crença. It has to be a conscience Tem que ser uma consciência that we're born with, a qual já vem com nós desde o nascimento. and that will protect us E ela vai nos proteger, and guide us nos guiar, as we learn to recognize it conforme a gente vai aprendendo a reconhecer in our ela own experience. e na nossa experiência, na nossa vivência. Those who are visiting our world Aqueles que estão visitando o mundo are not guided by knowledge, não são guiados pelo conhecimento, or they would not be here ou eles não estariam aqui doing what they're doing. fazendo o que eles estão fazendo. Question. Então, pelo que ele disse, a unificação das religiões seria uma defesa para a gente combater os que vêm de fora? Unifying the religions, would that be necessary or a force against intervention? Unifying our religions as a force against intervention. We're not going to unify our religions. Nós não vamos unificar as religiões. The force of resistance has to come from within people as individuals. A resistência tem que começar dentro das pessoas como indivíduos. The force from beyond is trying to turn us against each other. A força que vem de longe está tentando nos colocar uns contra os outros. To turn us against our leaders and our institutions. Então também tentando nos colocar contra os nossos líderes das nossas instituições e governos. You can see this happening already. Você já pode enxergar isso acontecendo. I'm happy to see that UFO research is still happening in Brazil. Estou feliz de ver que a pesquisa ufológica ainda está acontecendo no Brasil. Because it barely exists in the United States. Porque ela mal acontece mais nos Estados Unidos. It's all been turned towards conspiracy theories. A pesquisa ufológica nos Estados Unidos tem sido corrompida simplesmente para se tratar de teorias da conspiração. In this way, we all have to become allies of humanity. Nesse sentido, nós temos que nos tornar aliados da humanidade. Because humanity is under siege from beyond. Porque a humanidade está sob cerco de seres de fora. A siege that goes unnoticed. Cerco que não é muito facilmente percebido. But that you can feel within your heart. Mas que você pode sentir no seu coração. Quando você fala de líderes, When you speak of líderes, que a intervenção quer nos colocar contra os líderes, quem seriam os líderes? Quais os líderes? Quem são esses líderes que você fala que a intervenção quer que a gente fique contra? The intervention is pitting us against the leaders. Who are those leaders that the intervention is pitting us against? Most leaders in the world. A maioria dos líderes no mundo. Telling us not to trust our own governments, our own institutions. Eles estão tentando fazer que a gente não confie mais nos nossos governos, nas nossas instituições. Governments are corrupt. Os governos são corruptos. Our institutions often don't work very well. As nossas instituições frequentemente não funcionam muito bem. So people are often anxious to focus on that. Então as pessoas geralmente focam nisso. But if we lose faith in who we are, mas se a gente perder fé no que a gente é, we lose faith in what we have, então a gente perde fé no que a gente tem. We will be lost. E aí a gente se perde nisso. What happened to the native populations in many parts of the world? O que aconteceu com muitas nações nativas no mundo? Like them, we may disappear. Eles simplesmente desapareceram. We'll become something different than we ever were meant to be. E vão se tornar algo diferente do que deveria ser. This is powerful stuff. Isso é uma coisa muito poderosa. Requires strength and courage just to think about it. Requer uma força e uma coragem só para você pensar sobre isso. You may feel weak all of a sudden. Você pode se sentir fraco de repente. Like, what can I do? O que eu posso fazer? I'm giving you now the steps to take.
Eu estou te dando agora os passos para que você tome. to regain the strength of your own life Para você conquistar de volta a sua força na sua própria vida. and the natural direction that lives within you at a deeper level. E essa direção interna que já existe dentro de você. It's not only about the intervention. Não é somente sobre, isso não se trata simplesmente da intervenção. It's about doing what you came here to do in this world. Isso se trata também de você fazer o que você veio fazer no mundo. There's a blueprint for that already deep within you. Existe um mapa, um projeto dentro de você And the para steps to isso. knowledge is meant to take you there. E os passos para o conhecimento foram feitos para isso, para te levar a isso. But the world is endangered from within and from without. Mas o mundo está em perigo por forças de dentro como de forças de fora. Great waves of change are coming to the planet. Grandes ondas de mudança estão vindo ao mundo. And we're facing intervention from beyond. E nós estamos enfrentando essa intervenção vinda de fora. So we don't have all the time in the world to explore ourselves. Então nós não temos todo o tempo no mundo para explorar a nós mesmos. So I tell people, então digo para as pessoas, remember the times you really knew something. Tente lembrar daqueles momentos na sua vida que você sabia com muita certeza sobre alguma coisa. That you had a strong intuition Você about teve uma something. intuição muito forte sobre algo. And think about whether you followed that E pense se você seguiu aquilo or you didn't follow ou se that. você não seguiu aquilo. This is the record of knowledge expressing itself in your life. Esse é um registro do conhecimento se expressando na sua vida. Knowledge has a true direction for you as an O conhecimento individual. tem uma verdadeira direção para você. Para as pessoas que já têm tido na sua vida privada a interferência desses seres, os aliados têm alguma orientação ou alguma coisa que poderia ajudar nesse sentido, no sentido de não ficar tão submisso, indefeso, ou não tem o que se fazer? Para o caso das pessoas que já têm sofrido interferência constante. For people that have already been interfered with by the intervention, is there anything they can do? That's a very good question. Is there anything we can do from people who have already been interfered with? Uma ótima pergunta. Teach them about knowledge. Fale para essas pessoas sobre o conhecimento. Teach them how to come back to who they are within themselves. Fale para elas voltar para o que elas são dentro de si. Teach them that they must become the guides of their own life. Fale para elas que elas têm que se tornar os guias da sua própria vida. Because God has put that guidance within each of us. Porque Deus colocou esse guia dentro de cada um de nós. Without this, we believe whatever we want to believe. Sem isso, a gente vai acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Or whatever somebody tells us we have Ou to seja, believe. alguma coisa que alguém nos diz. And we become lost in the world. E a gente fica perdido no mundo. And our lives become haphazard. E as nossas vidas ficam sujeitas a riscos. So what I'm sharing with you today is really for your whole life. Então o que eu estou falando hoje para vocês é, na verdade, para a sua vida como um todo. It is not only to deal with an intervention in the world. Não é somente para lidar com a intervenção. It is to give you life and promise É para te dar vida e promessa, e esperança, that lives within you now. que já vive dentro de você agora. Question? Na realidade, duas perguntas. A primeira, posso chamar de batalhas, isso que está acontecendo, e há quanto tempo vem acontecendo isso? E que, pelo que eu entendi, nós, seres humanos aqui, somos considerados praticamente como animais de estimação, né? Altamente influenciáveis. Eu quero saber há quanto tempo vem acontecendo essa batalha, né? Não sei se posso chamar de cósmica. E a segunda, como que o Senhor, vou usar uma palavra que não sei se é a forma correta, como o Senhor conseguiu acessar todo esse conhecimento e condensar para passar para o mundo? De onde veio isso? Two questions. First one is, for how long has this battle, if we may, has been happening? First question. The inner or outer body? The intervention. For how long this has been happening? Second question is, how were you able to access this knowledge and condense this in this way that you have done? Good questions. The intervention began its more mature phase
A intervenção começou a sua fase mais avançada, probably sometime in the 60s, provavelmente 1960s, por volta dos anos 50, anos 60. and has gained strength ever since. E tem ganhado força desde então. It wants to keep secret. It wants to stay secret. Eles querem se manter em segredo. It does not want to be studied. Eles não querem ser estudados. So people dismiss what they have seen, Então as pessoas deixam para lá o que elas veem. or who have no one to share it with. Ou elas não têm ninguém para compartilhar o que elas enxergaram. When I see people at night, Quando eu vejo as pessoas de noite, they're always looking down. eles estão sempre olhando para baixo. They're never looking up. Eles nunca estão olhando para cima. So things can happen in the sky, Então as coisas podem acontecer no céu. and very few people will notice. Muito poucas pessoas vão perceber. I was prepared through mysterious means. Fui preparado por isso de maneiras misteriosas. It's my design and purpose in the world to be a messenger. Isso faz parte do meu propósito e desenho como pessoa para ser esse mensageiro. But I had to go through decades of preparation Mas eu tive que passar por décadas de preparação to make this possible. para tornar isso possível. My teaching was held back. Meu ensinamento foi restringido. I had to study and prepare for a long time Primeiro eu tive que estudar por bastante tempo to receive a great revelation para receber uma grande of the revelação. world, and also the Allies of Humanity briefings, which began in the 1990s. E também para receber a mensagem dos aliados que começou nos anos 80. The Allies have given 3 sets of briefings Os aliados deram 3 conjuntos de relatórios. that are all free online in English Estão todos gratuitos no site. and are being translated in over 30 countries Estão currently. sendo traduzidos em mais de 30 idiomas. And the 4th set of briefings was given E o quarto conjunto de relatórios more recently, and that will be produced this fall. foi recebido recentemente e vai ser produzido nesse outono nos Estados Unidos. So I would like to thank Levi and his other people working with him to translate this into Portuguese. Então gostaria de agradecer ao Levi e todo mundo que ajudou ele a traduzir esse material em português, So this access, you have access to this. para que vocês possam ter acesso a isso. It's a gift of service. É um dom de serviço. We have about 70 translators around the world Nós temos por volta de 70 tradutores who are donating their time and their effort to do this, dando do seu tempo, do seu esforço para isso. which is a beautiful service. Thank you. É um serviço muito bonito. Obrigado. Tem aliados de uma forma voluntária encarnados na Terra? Are there any allies incarnated on Earth? Any allies of humanity as human beings incarnated? That's a good question. I couldn't say. I Eu não don't tenho think como anybody saber. can say. Não sei se tem alguém que saiba, But I think we're encouraged to become allies of humanity, mas o meu encorajamento é para você se tornar uma aliada da humanidade, to protect ourselves and our world. para que nós nos protejamos. If we can do that, at some point we will be ready for contact. Se a humanidade conseguir fazer isso, em algum momento a gente vai se tornar preparados para o contato. And we'll be safe from giving away our freedom to other powers. And be free from giving our freedom away to other powers. E a gente vai estar protegido e livre de dar o nosso poder para poderes de fora. Take one more question. Só mais uma pergunta. Yes. What makes us as a species any different than the intervention? Because you have said a few times that you're using the example of what we did to Native people, for example. Our government and our institutions did that, and we continue to do things like that. So what makes us different than the alien species that are doing this intervention? What makes us different from those who are doing the intervention? O que nos torna diferente daqueles que estão fazendo a intervenção aqui na Terra? Essa é a pergunta. According to the Allies briefings, de acordo com os relatórios dos aliados, every advanced nation in the universe toda raça avançada no universo is looking for resources. está procurando por recursos. Because advanced technologies need lots of resources. Porque a tecnologia avançada exige recursos.
So those who are here are looking for resources. Então aqueles que estão aqui estão na verdade procurando por recursos. And we happen to be part of the resource. E acontece que a gente é parte desse recurso. They are different in how they live. Eles estão diferentes na forma como eles vivem. What governs them. Como o que os governa. And they do not have a human conscience. Eles não têm a consciência humana. But knowledge does live within them. Mas o conhecimento vive dentro deles. As a potential. Como um potencial. Because all sentient life in the universe has knowledge. Toda a vida senciente no universo tem o conhecimento dentro de si. But because freedom is rare, mas porque a liberdade é rara, this knowledge remains undiscovered by many o conhecimento races. se torna não descoberto, permanece não descoberto dentro de muitos. All free races in the universe have to have knowledge at their source and center. Todas as raças livres do universo têm que desenvolver o conhecimento. Okay, I've given you a lot to think about. Eu dei muitas coisas para vocês pensarem. We have many things on our table that will help you. Nós temos muitas coisas na nossa mesa que podem ajudar vocês. Briefings will be very helpful. Se vocês lerem os relatórios, vai ser algo muito útil. I suggest you take this within yourself. Eu sugiro que você leve isso para dentro de si. And not talk about it with other people too much. E não fale muito sobre outras pessoas sobre isso ainda. This is something for you to consider within yourself. Isso é algo para você considerar dentro de você mesmo. Not just in your thoughts, but in your heart. Não somente no seu pensamento, mas no seu coração. And that's where you begin to make the connection with knowledge within yourself. E é aí que você começa a fazer a conexão com a sua mente, com o conhecimento. So thank you again for being with me. Obrigado por estar aqui comigo. And hearing me today. E me escutar aqui hoje. Thank you for Levi and everyone else that's made it possible. Obrigado por Levi e todo mundo que fez isso ser possível hoje. May the blessing be with you. Que a bênção esteja com vocês.